Uma das melhores maneiras para a gente entender se a estratégia que a gente está seguindo faz sentido é a gente aplicar ela alguns anos atrás, fazer um chamado backtesting, para a gente entender se realmente ela foi bem sucedida ou não. Lembrando que nem sempre rentabilidade passada garante rentabilidade futura, mas é um ótimo norte para a gente não sair simplesmente no escuro. Então hoje eu trouxe uma ferramenta 100% gratuita e online também, acesso 100% remoto, que você consegue utilizar para simplificar muito e entender se sua carteira faz sentido ou se você deve alterar alguma coisa nela. Mas antes de eu te mostrar essa ferramenta na prática e mostrar como que se utiliza dela, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, já deixar seu like também, porque para você não custa nada e para a gente é realmente importante, porque mostra para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Então, vamos lá! Então a gente já está aqui com um portfólio visualizer.com, que é a ferramenta que eu utilizo. Para simplificar, vou deixar o link aqui na descrição. Então, essa é uma ferramenta extremamente eficiente para a gente conseguir modelar um portfólio que pode ser muitas vezes eficiente e até interessante a gente entender como os ativos, de acordo com alguns critérios ou alguns ativos específicos, performaram durante esse período. Aqui a gente tem o período, se vai ser mês a mês ou se vai ser ano a ano. A gente tem o ano de início. Então, o período máximo que a gente consegue utilizar aqui é desde 1985, que já é um período muito bom para a gente conseguir fazer uma certa análise. E o período final é o período atual que a gente está em 2020, são os últimos dados. Aqui a gente tem o capital inicial que a gente vai ter, se vai começar com quantos, aqui já está pré-datado com 10 mil dólares. Aqui a gente consegue também utilizar dos fluxos de caixa para saber se a gente vai estar aportando mais dinheiro ou não. Então aqui vai ter como se fosse um dollar cost average em todos os períodos, né, que a gente consegue fixar mais para frente, que pode não ser mensalmente. Contribuir com um valor fixo, ou a gente pode retirar um valor fixo, ou a gente pode retirar também uma porcentagem fixa. Aqui eu vou deixar para contribuir, para a gente entender os juros compostos. E aqui, ó, contribution amount. Quanto que a gente vai estar contribuindo? Vou colocar aqui 300 dólares para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Aqui, perguntar se é ajustado pela inflação. Isso daqui é extremamente importante, porque a inflação tende a comer nosso dinheiro com o tempo. E aqui a gente tem a parte da contribuição à frequência, que eu tinha citado anteriormente, pode ser mensal, trimestral ou anual. Vou deixar mensal, 300 dólares. Rebalanceamento. Eu vou deixar um rebalanceamento mensal, porque basicamente a gente vai estar comprando o que mais caiu e isso seria uma parte como se fosse um rebalanceamento mensal, para a gente manter o peso mais próximo do nosso ideal todos os meses. A gente tem aqui a parte do display income também, para a gente entender se vai ser baseado com a distribuição dos dividendos ou não. Eu particularmente sempre coloco que a gente coloca o benchmark. A gente pode especificar algum ticker, mas como a gente está investindo no mercado americano, eu sempre busco pelo Vanguard 500 Index Investor, que seria algo proporcional ao S&P 500 que a gente tem lá, média do mercado. O Portfolio Names, eu deixo default mesmo, que é o padrão. E aqui é onde a magia realmente acontece. Aqui a gente pode colocar até 20 ativos, se eu não me engano. Na verdade, dá pra gente ir adicionando. Então, dá 30, 40 ativos, a gente pode ir adicionando. E a gente pode montar até 3 carteiras paralelas para a gente comparar. Então, eu vou estar aqui montando a carteira que eu tinha montado alguns vídeos atrás, que seria uma carteira que eu começaria a investir nos meus primeiros 1.000 dólares. Então, para a gente simplificar aqui, eu já vou trazer toda a carteira montada aqui para vocês. Eu queria te convidar para a Semana da Independência no Exterior. Do dia 25 ao dia 30, eu vou estar fazendo um evento 100% online e gratuito, onde eu vou estar todos os dias, às 20 horas, abordando os principais assuntos e tirando suas principais dúvidas sobre investimentos no exterior. Então, se você quer começar do jeito certo ou simplesmente quer corrigir o caminho se você já começou, eu espero vocês todos os dias, do dia 25 ao dia 30, às 20 horas, lá
no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. E essa aqui é a carteira que a gente vai estar montando. É uma carteira que a gente comentou alguns vídeos atrás. E eu vou utilizar essas porcentagens para a gente jogar aqui. Que a gente tem o NOBL, que é o Noble. A gente tem o IAL, que é o ouro. A gente tem a renda fixa americana, que é o SHV. A gente tem o VOL, que ele representa o S&P 500. E a gente também tem os REITs, o VNQ. E aqui a gente vai montar os pesos de acordo com o que a gente tinha estipulado. 15% para o Noble, 15% para o IAL, 30% para a renda fixa, 35% na verdade para a renda fixa, 15% para o VNQ e os outros 20% para o VOL. Então aqui a gente tem uma prova final, aqui a gente vê se bateu 100%. E agora vamos analisar como foi o desempenho desde 1985, se a gente tivesse montado essa carteira, até hoje, como ela teria performado. E isso comparado com a média do mercado. Então a gente clica em Analyze Portfólio. E aqui a gente vê a divisão da carteira, semelhante ao que a gente tem aqui. Que é algumas informações que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E olha que interessante, nosso portfólio teria performado abaixo da média do mercado. E agora todo mundo deve estar pensando, nossa, que bosta de carteira que é essa? Mas a gente sempre deve entender em uma carteira as questões de risco e retorno. E agora eu quero que vocês deem uma olhada nisso. O portfólio teria gerado bem menos dinheiro em si, teria gerado bem menos capital, um montante seria bem menor, mas presta atenção no Standard Deviation, que seria a parte do desvio padrão. Dá uma olhada no desvio padrão que a gente tem, é praticamente a metade. Então, quer dizer que a gente teria sofrido menos volatilidade e a chance da gente ter feito alguma cagada nesse meio tempo teria sido muito menor, porque nossos ativos estariam variando cada vez mais. Porque olha isso. Olha a volatilidade que a gente vê nessa carteira, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Que ela vem, pega uma carreira, desce bastante, sobe, despenca e depois sobe forte. Mas olha a resiliência que a gente tem e a convexidade que a gente tem no portfólio azul. Ele basicamente não tem movimentos abruptos, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Apesar dessa crise, olha o quanto que caiu, a diferença da queda. Então, proporcionalmente, teria sido, vamos dizer, até eficiente a gente ter montado essa carteira, simplesmente porque a gente teve, basicamente, metade do risco, mas com mais da metade do retorno. Então, nosso retorno foi muito maior do que o risco que a gente estava sendo exposto proporcionalmente. E aqui a gente consegue enxergar o drawdown, que seria um fundo e o pico. Qual seria a maior diferença entre esses dois, sobre o fundo e o pico? O maior drawdown que a gente teve na nossa carteira, na carteira que eu montei, foi de apenas 11%, sendo que no S&P 500 teve cerca de 19%. O pior ano, o nosso foi bem menos pior do que o do S&P 500, sendo que o do S&P, né, da média do mercado, foi cerca de 5%, nosso portfólio teve metade. Então, apesar de que aqui a gente consegue enxergar que o melhor ano também, a gente não chegou, a gente teve mais da metade do retorno do melhor ano. Mas o que vale ressaltar seria isso, o Standard Deviation, que seria o nosso desvio padrão, que a gente enxerga como volatilidade, ser praticamente metade do que a média do mercado e a gente ter um retorno bem próximo. Para a gente entender aqui, vamos fazer uma conta rápida. Para a gente enxergar qual que é a diferença aqui entre o montante gerado pela nossa carteira e pelo montante do segundo portfólio. A gente teve uma proporção basicamente de 84%. Então a gente teve 50% de risco a menos com 84%. Então se a gente for ver, a gente teve aí 34% de eficiência, fazendo uma conta de padeiro.
simplesmente você olhando relações risco e retorno, a gente teve metade do risco com 84% do resultado. Se para você não tá bom, para mim teria valido muito a pena, porque a gente costuma enxergar simplesmente o resultado e esquece do caminho. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho mais denso, mas é para você conseguir enxergar as ferramentas e como utilizar. Eu espero vocês no próximo vídeo, então até lá!